Um tema que você pediu e claro que a gente vai trazer. Porque muitas pessoas sentem um aperto, uma pressão no peito, né? E é uma dor que nos faz pensar até no infarto. É a angina dando sinais. Sobre as causas, sintomas, tratamento, eu converso agora com o cardiologista, Dr. Anderson Duque, que está com a gente aqui no Você. Vai ficar conosco durante o programa, então você pode participar. Anderson, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo para tratar de um tema que é prioridade é importantíssimo, né? Sim, Mônica, hoje eu estou em casa mesmo, falando de um tema que eu gosto muito. Agradecer o convite por estar aqui de novo com você, é uma honra poder participar e orientar nosso público sobre o sintoma tão comum na nossa vida. O que é angina? Bom, ótima pergunta. Bom, angina é a dor. Tá. Dor no peito por conta da falta de sangue no coração. Frequentemente é decorrente de um entupimento na coronária e esse entupimento gera essa dor porque o coração fica sem oxigênio. E ao ficar sem oxigênio, o paciente reclama de dor. Então, a angina nada mais é do que um sintoma de dor no peito por conta da falta de oxigênio no músculo. E a gente pode ter outros sintomas? Por exemplo, a dor na mandíbula? Sim. Ótimo. Essa manifestação geralmente acontece atrás do peito ou do lado esquerdo do peito e frequentemente ela pode irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula, para o braço direito, para os dois braços e até para o estômago. Muitas vezes pacientes manifestam até com dor sobre o estômago. Então, é frequente manifestações atípicas. E aí, no caso, essa crise vem por causa de quê? Bom, depende. Por exemplo, qualquer situação que exija do coração mais esforço físico, por exemplo, está correndo, fazendo um treinamento, ou um estresse emocional muito intenso, isso pode aumentar a demanda do músculo e se tiver um entupimento, o sangue não chega e aí ele sente a dor. Parece um infarto, né, Anderson? Antecede o infarto. Antecede. O infarto é quando a célula do coração morre e ela morre porque faltou o sangue. Então, normalmente, o que acontece primeiro? O entupimento nas coronárias, a falta de sangue, aí quando a célula cardíaca morre, é o que nós chamamos de infarto. Então, a angina ela está no contexto do infarto. As coisas andam juntos. O sintoma de infarto é angina. Entendi. Dá pra gente mostrar nesse coração desse querido aqui? Eu achei esse boneco super legal, achei bem didático. A gente é apaixonada nele. Sim, Como bem legal. A gente pode mostrar? Porque aqui está o nosso músculo da vida. Ótimo, isso aqui eu sou fã dele, por isso que eu sou cardiologista, né? Então eu vou pegar ele aqui, então esse é o ventrículo esquerdo. E aqui tem umas veias que vocês vão perceber que elas vêm alimentar todo o músculo. Tudo que a gente está vendo aqui é músculo e isso circula através desses vasos. Quando um desses vasos entope, falta sangue para o músculo e aí é quando o músculo morre. Se acontecer do lado esquerdo do peito, que é uma área do coração, que é uma área mais nobre, costumam ser infartos mais graves. Do lado direito é menos comum, mas também pode acontecer. Nosso coração tem dois lados. O lado esquerdo é o lado mais crítico. É o lado mais crítico. Sim. E aí, em relação à angina, né? Você falou de uma questão emocional, mas tem também a questão fisiológica, ou seja, quem está acima do peso, essas questões, tem alguma doença crônica? Sim. Às vezes, algumas condições, como hipertensão, por exemplo, o paciente que tem hipertensão muito descontrolada pode exigir mais do coração o trabalho e esse trabalho excessivo pode gerar dor. Picos hipertensivos, por exemplo, chega no plantão um paciente com uma pressão de 200 por 100. Mesmo que ele não esteja fazendo exercício, para o coração é difícil trabalhar com essa pressão. Se ele não tiver um suprimento de sangue adequado, ele pode sim sentir dor e é o que nós chamamos de angina. Então, lembrando, o sintoma de angina é dor no peito por falta de sangue para o músculo. A hereditariedade conta também? Conta, fator importante, no processo de obstrução das coronárias. Então, o processo básico da dor é os vasos entupidos. Esses vasinhos aqui vermelhinhos que a gente está vendo aqui são os vasos que levam o sangue até o músculo. Se esses vasos vermelhinhos estiverem entupidos, aí sim a gente pode gerar então o sintoma de angina. Vamos mostrar mais uma vez, sim. O pessoal que está acompanhando em casa? Tem vasos vermelhinhos e vasos azuis. Isso. Os vasos vermelhinhos estão levando o sangue com oxigênio. Os vasos azuis estão devolvendo o sangue com oxigênio. Os vasos vermelhinhos são artérias, os azulzinhos são as veias. As artérias que entopem. Ao entupir as artérias, falta sangue para o músculo e aí sim vem o sintoma de angina. Para entupir essas veinhas nossas aqui, comida muito gordurosa. Isso, aí vem os fatores de risco, né, que a gente fala de infarto.
má alimentação, sedentarismo, diabetes, colesterol alto, hipertensão. Então, tudo isso são condições que, com o passar dos anos, isso acontece com o passar dos anos, vão se entupindo esses vasos, promovendo, então, o infarto ou a angina, que é a dor que antecede o infarto. A angina hoje, né, que é essa dor que é antes ali do infarto, ela é mais comum nas pessoas mais velhas ou não, Anderson? Isso é importante, Mônica, porque sim, a angina ela é mais frequente em pacientes mais velhos, homens acima dos 55, mulheres acima dos 60, 65 anos. Mas isso não quer dizer que é uma regra. Tá. A gente vê também pacientes mais jovens com algumas condições, por exemplo, pacientes jovens que fumam. Esses pacientes estão mais suscetíveis a ter entupimento nas coronárias. Então, isso pode apresentar mesmo mais cedo. Então, isso pode sim ser um sintoma em pacientes jovens também. No caso, a angina, ela pode vir enquanto eu estou fazendo atividade física, sim, né? Sim. Aquilo que você falou, uma isso é uma condição importante. Intensa, né? De repente eu sinto. Aí eu estou lá na minha academia, não é para largar de jeito nenhum, né? Não, não deve. Mas está sentindo dor no peito durante o exercício. Está sentindo dor no peito. Percebi que pode ser angina, o que eu faço? Para, né? Então essa é a primeira coisa. Não se teste, eu falo isso muito para os pacientes. Está fazendo exercício, sentiu dor no peito, não é hora de se testar. Interrompe o esforço, espere que o sintoma deve melhorar e aí procure o médico. Se o sintoma demorar mais de 10 minutos, precisa ir para o pronto-socorro. Sintomas que duram mais de 10 minutos são sintomas perigosos. Se durou menos de 10 minutos e melhorou com repouso, ok, então provavelmente é uma situação controlável, dá para ir para o médico e fazer os exames necessários. Mas precisa ir, não posso falar, não, estou melhor agora, isso tá é tudo importante. Certo. Não, né? Toda dor no peito tem que ser valorizada, Mônica. Assim, a gente, como cardiologista, a gente fala assim, sempre que você tiver uma dor no peito, valoriza isso, porque é melhor pecar pelo excesso. Porque às vezes você fica deixando as coisas protelarem, vai passando o tempo, eu sinto uma dorzinha quando faço esforço, e às vezes quando infarta, é tarde demais. Porque nem toda angina necessariamente vira infarto, é importante falar isso. O infarto é o processo final, é quando o músculo finalmente morre. Mas aquele sintoma ele pode começar muito tempo antes. Então ele precisa ser identificado precocemente, ajuda bastante. E aí vem um tratamento, por exemplo, tem medicamentos? Isso, ótimo. Sim, nós temos remédios para tirar a dor, essa é uma das bases do tratamento, então eu tenho medicações específicas que tiram a dor e eu tenho medidas que previnem o infarto, naturalmente previnem a angina. Então eu vou atuar muito naquele vaso que está entupido, bem como no sintoma do paciente. Então sim, existe tratamento medicamentoso e também existe intervenção. Angioplastia, né? Então os pacientes ouvem muito falar de cateterismo, angioplastia. Então a angioplastia é um dos procedimentos usados para melhorar a angina daqueles pacientes que têm obstrução nas coronárias. Quando a gente faz uma angioplastia, não sei se dá para a gente mostrar, Anderson, o que acontece aqui legal, no nosso legal. coração? Eu precisava ver aqui a artéria, eu não tenho uma artéria, mas normalmente o hemodinamicista, que é um cardiologista intervencionista, ele entra com catéter por uma artéria femoral ou pelo braço, de modo que ele vai chegar no coração por essa aqui, a aorta, e vai entrar com o catéter dentro da coronária. Ao entrar com esse catéter dentro da coronária, ele insufla um balãozinho, amassa aquela placa e ali coloca um stent, que é uma malha metálica, que vai fazer com que aquela obstrução se desentupa. E o fluxo consegue correr normalmente. Isso é uma intervenção que melhora muito os sintomas de angina nesses pacientes que têm obstrução nas coronárias. Essa dor, ela pode ser esporádica ou ela pode vir de forma constante? Por exemplo, tive uma hoje, né? Opa, fui lá, procurei você, a gente seguiu. Semana que vem eu tenho novamente. Sim. Isso é um sinal de alerta? Isso. Então nós temos duas formas de apresentação. Existe esse paciente que vai tendo dores em caráter recorrente, eventualmente ele tem uma dor aqui, uma dor ali, dura menos de 10 minutos e ele vai levando a vida adaptado. Isso. E aí chega um momento que ele tem uma dor às vezes em repouso. E aí nessa dor em repouso, essa dor não melhora. Passa 10 minutos, continua doendo, 20 minutos, continua doendo. Esse é o momento que ele está prestes a infartar. Então, essa questão do tempo, ela é um determinante para a gente na análise dessa angina. Então, por isso que eu chamo a atenção do público que está em casa. Sentiu dor no peito, a dor não melhorou, 10 minutos continua doendo, 20 minutos continua doendo, corre para o hospital que merece uma avaliação médica. Porque aí você, né, Sim, socorre ali naquele Sim, e a gente tem muito o que fazer. A maioria dos infartos que morrem são mortes pré-hospitalar.
Porque depois que ele entra no hospital, a gente tem muito recurso. Muito recurso, graças a Deus. A gente está conversando hoje, né, com o Dr. Anderson Duque, cardiologista. Foi uma aula aqui, né, gente? Uma aula gostosa, foi uma conversa muito boa, a gente entendendo sobre a angina e o quanto é importante a gente prestar atenção no que o corpo está nos dizendo, para que a gente possa procurar ajuda, para que a gente possa melhorar. Eu sei que você deve estar fazendo essas perguntas aí no WhatsApp. Eu vou para o intervalo junto com o Dr. Anderson Duque. Já volto com ele para a gente conversar mais a respeito disso e você tirar a sua dúvida, tá? E tem muito mais. Por exemplo, daqui a pouco eu vou trazer uma oportunidade para você que quer aprender informática básica. Para homens e mulheres, um curso de graça aqui em Uberlândia. Não sai daí que eu já volto. Com o Dr. Anderson Duque, que está acompanhando o programa, e está trazendo para a gente hoje um tema que foi sugerido, sabe, Anderson? Para a gente falar sobre angina. Então, eu tenho aqui muita gente participando, vou dar uma pausa nas minhas perguntas para trazer a Rejane. Olha só, ela falou que a veia aorta dela está dilatada. Isso pode causar um aneurisma, uma angina? É muito boa a pergunta, né? Angina é um tipo de dor no peito, mas nem toda dor no peito é uma angina. Então existem outras condições que estão aqui no tórax que podem gerar dor. Uma delas é a aorta. A aorta é o nosso cano principal, é aquele cano que distribui o sangue para todo o corpo. Em alguns pacientes ela pode dilatar. E é o seu caso, às vezes ela dilatou um pouquinho e pode ter gerado uma dor. Aneurisma é quando ela dilata. A dor mais forte, ela acontece quando a aorta se rompe, em algumas situações, e aí é o que nós chamamos de dissecção, é quando ela se rasga. Então, é um diagnóstico importante, é um diagnóstico diferencial, assim, que tem muito valor para nós, cardiologistas, e eu sugiro que ela mantenha acompanhamento com o cardiologista dela, muito importante. O nosso amigo Zé Gracinha, oi Zé, lá do Tocantins, a mãe dele tinha crises de angina, né? E aí ele quer saber se ele também pode ter, porque ele está sentindo pequenos desconfortos. Sim. Zé, é comum isso, né? A gente vê muito filhos reproduzindo os sintomas dos pais, né? Muitas vezes isso é mais uma questão de insegurança pelo histórico que foi vivido com os pais, né? Então, filhos que perderam os pais por conta de infarto, sempre ficam muito temerosos e aí qualquer sintoma eles estão mais vigilantes. Mas a minha dica para o Zé é o seguinte, precisa entender melhor essa dor, porque a ansiedade, Mônica, também é um sintoma que traz dor no peito e pode simular uma angina. E aí uma conversa legal com o cardiologista, um bom exame físico, um exame complementar, pode tirar de vez essa dúvida, Zé. Então eu sugiro que você vá ao seu médico, explique para ele como é a sua dor e aí vai tirar isso da cabeça dele e vai ficar mais tranquilo. O Anderson, eu acredito que você tem percebido muito isso, assim, a gente é o quarto país mais ansioso do mundo. Mesmo, né? Essa informação não tinha, legal. É o quarto país mais ansioso do mundo. Sim. A gente está ansioso, a gente está estressado. Muita gente passando pela depressão e querendo ou não, o coração sente isso, ele não está imune, né? Eu acho que o coração tem essa metáfora, né, do sentimento. E nós cardiologistas, nós temos que ser um pouco de psicólogo, sabe? Porque muitas vezes os pacientes chegam no nosso consultório relatando dor no peito que parece muito angina, aquele peso, aquele aperto. Mas aí quando você vai conversando com o paciente, já você vai vendo sinais de que alguma coisa na vida não anda legal, parece que o nível de estresse está muito elevado. É claro, né, são diagnósticos diferenciais. Nós, como médicos, a gente sempre persegue o diagnóstico mais importante, mais grave. Então a angina continua sendo o nosso diagnóstico a ser descoberto. Mas frequentemente nós nos deparamos com crises de ansiedade, simulando uma angina. Então isso é um alívio para o cardiologista, mas não quer dizer que seja fácil para o paciente lidar com isso. Que precisa encontrar um caminho, né? A Maria José do Santa Mônica disse que tem angina com arritmia, é isso? Sim. Insuficiência aórtica, dor com qualquer esforço, cansaço e falta de ar. Ela quer saber, isso significa que ela teve um infarto? Não. Isso, Maria José, obrigado pela pergunta. De novo, né? Angina é o sintoma, né? Então é a dor, nem todo mundo que angina vai infartar. Então isso é importante que o nosso público entenda. Você ter angina, você está sentindo a dor. Pode ou não pode infartar, certo? Então isso é importante. Agora,
a Maria José ela traz outros agravantes, a arritmia e a insuficiência aórtica, que é uma doença na válvula. Se eu tivesse nosso coraçãozinho aqui, talvez eu conseguiria mostrar, mas é uma válvula que é do coração que está insuficiente. Bom, então nós já temos 3 problemas cardíacos. Nos vasos, nas artérias, que é o que está obstruindo, a válvula que não está funcionando muito legal e o sistema elétrico do coração que está meio bagunçado. Maria José, faz uma visita para o seu cardiologista, que eu acho que é o bom momento para isso, para tirar essas dúvidas e compensar melhor esse quadro. Obrigada, viu, querida, por ter participado. A Natália, que está no bairro Gávea. Natália, um beijo para você. A ponte de safena é uma das alternativas para tratar a angina? Você falou do stent, não falou? Isso. Então, a gente tem o stent, né, que é uma das formas, que o stent ele é um mecanismo menos invasivo, que vai até a coronária e dilata aquele entupimento e coloca a molinha. O público conhece bem quando eu falo molinha, não é bem uma mola, é uma malha metálicazinha, mas a safena, ela funciona diferente. É a cirurgia de peito aberto, né? Quando a gente fala ponte de safena, retira-se um pedacinho da veia da perna e aí, com esse pedacinho, faz uma ligação entre a aorta e a artéria que está entupida. É como se eu fizesse um atalho para o fluxo de sangue. Ele não precisa mais passar por onde está entupido, ao invés disso ele usa a safena para chegar até o músculo que precisa ser abastecido pelo sangue. É bonito demais, Anderson. É maravilhoso. Eu acho. Eu não sei fazer, mas assim, eu acho muito bonito. Eu indico para muitos, mas o cirurgião cardíaco faz um trabalho maravilhoso. A Jocelita, que está lá em Araguari acompanhando a gente, quem tem angina pode realizar cirurgia? Bom, ela não falou que tipo de cirurgia, né? Isso, é importante. A cirurgia, ela é um procedimento que exige mais esforço do coração. A perda de sangue, o coração pode acelerar-se um pouco mais durante o procedimento. Então, se ela tem angina mesmo, o que pode ser um sinal de obstrução nas coronárias, precisa avaliar direitinho o custo-benefício da cirurgia. Se a cirurgia for necessária, uma cirurgia importante, aí é possível a gente tomar medidas para protegê-la. Agora, se for uma cirurgia que pode ser adiada até um momento que ela esteja melhor compensada, eu sugiro que ela adie um pouco. A Cira, a angina causa falta de ar? A gente falou de pressão no peito, de dor que pode irradiar para a mandíbula, para os ombros, e também pode trazer a tosse intensa, porque é interessante, né? As doenças cardiovasculares, elas têm sintomas assim que às vezes a gente fala, meu Deus, era problema do coração? Sim, E ela trouxe esses dois. Eu até falo com os meus alunos, assim, identificar o óbvio não é difícil, é identificar essas nuances atípicas, né? Muitas vezes, especialmente mulheres são pacientes que manifestam de formas muito diversificadas a angina. Dispneia, falta de ar, é uma das manifestações que podem simular uma angina. Mas é muito importante ressaltar que ela respeita as mesmas características, especialmente a relação com o esforço. Ela tem uma relação muito pontual com o esforço, melhora com o repouso, às vezes vem acompanhada de um desconforto na região do peito. Então, a falta de ar, sim, pode ser um sintoma, embora não seja muito típico. A Marli Aparecida, para a gente fechar mais esse bloco com o Dr. Anderson, a filha dela, de 31 anos, morreu há 3 semanas de infarto. Ô, querida, lamento profundamente, viu? Triste. Embolia pulmonar e discitimia no coração. Ela morreu em casa, não fez o exame, não teve tempo. Os bombeiros tentaram até reanimá-la, mas não teve jeito. E ela está se perguntando, o que pode ter acontecido, Mônica? Ela não sentia nada. Oh, meu Deus, né? Marli, sinto muito pela sua perda, assim, especialmente pacientes jovens, sempre mexe muito assusta, com a gente, né? A embolia pulmonar, ela é um evento diferente do infarto. A embolia pulmonar também existe um entupimento de um vaso, só que esse vaso que entope é a artéria pulmonar, que é aquela artéria que vai para o pulmão. O infarto ele acontece por entupimento das coronárias, que são as artérias que alimentam o coração. Mas na embolia pulmonar, o coração entra em colapso, sim, a morte é por causa cardíaca, mas em decorrência desse entupimento da artéria pulmonar que sobrecarrega muito o coração e ele falha, ele entra em falência. É difícil prevenir, é um evento que nem sempre a gente tem sinais antes. Às vezes o paciente está numa condição ou de um pós-operatório, fez uma viagem prolongada, ou toma algum medicamento que pode aumentar a chance. Então, infelizmente, nós não conseguimos prevenir todas essas condições e é uma lástima, sinto muito. É muito triste. Conte conosco aqui, viu, minha querida? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. Anderson Du, que vai tomar a aguinha dele, né? E já já nós voltamos, porque tem muitas perguntas e isso é ótimo. Porque qual é a proposta aqui do você, né? O que a gente quer? É justamente
multiplicar esse conhecimento para que você possa se cuidar cada vez melhor, tá? Anderson, já volto com você aqui. Tá bom, obrigado. Tá bom? Muito bem, a gente segue a nossa conversa sobre angina. Eu preciso muito agradecer ao Dr. Anderson Duque, cardiologista, que assim fechou a agenda dele para estar conosco. E a você também, que sempre participa, que tem interesse, muito obrigada. Deixa eu trazer a Kellen agora. A Kellen contou que tem angina, toma medicamentos, né? Não tem caso na família, faz exercício físico, tem uma alimentação saudável. E ela falou que a primeira crise foi dentro da academia. Colocou 2 stents. Agora está sentindo dores no peito e os batimentos cardíacos estão baixos, 50 a 57. Está baixo, né? Sim. Já marcou consulta. E ela queria saber o seguinte, quando os batimentos estão muito baixos, ela pode fazer exercício físico? Tem relação com a angina? Ótimo, ótima pergunta, Kellen. Talvez seja a dúvida de muitos pacientes coronariopatas, né? Doenças coronárias. Bom, primeira coisa, os seus batimentos devem estar baixos porque você deve estar tomando uma medicação específica para isso, né? Então, um dos objetivos do tratamento é deixar o coração um pouquinho mais preguiçoso, porque ele estando mais preguiçoso, ele gasta menos energia, e ao gastar menos energia, o paciente tem menos sintomas de angina. Então, está dentro da estratégia, acho que você pode até levar essa dúvida para o seu médico, ele vai explicar melhor sobre isso, mas faz parte da nossa estratégia terapêutica para situações como a sua. Em relação à dor, isso merece uma atenção, porque você tem um stent nas coronárias, né? Então lá existe um metalzinho lá dentro, que pode trazer complicações, não está ausência de risco disso, de ter complicações. Então vale a pena uma avaliação, talvez algum exame complementar para entender melhor essa dor, para saber se de fato está tendo algum problema com esse stent ou não. Mas a princípio, acho que a medicação está ok, os batimentos nesse nível são seguros, pode fazer exercício desde que o peito não doa, né? Não pode ter dor no peito, isso é importante. Dá notícia pra gente depois, viu? A Elisângela do Jardim Patrícia contou que o pai dela passou 7 dias internado e no laudo consta angina. Ele passou mal, ficando sem o movimento do corpo e da fala. Ele só piscava o olho. Foi feito o exame de cateterismo, não deu nada. Isso é normal? Bom, aí vai ficando mais difícil. Porque sim, existem condições de angina em que as coronárias não estão entupidas. Não é a maior parte dos casos, mas existe. Pode ser por espasmos, porque a coronária é um músculo, então ela pode estreitar de tamanho, comprometendo o fluxo, mesmo não estando entupida. Então existem condições sim que pode gerar angina, mesmo que não haja entupimento. Entretanto, o sintoma que ela conta está muito mais com um sintoma neurológico, um princípio de um AVC que se recuperou, um derrame, eu digo, né? Então, tem correlação? Tem correlação, mas a angina não leva a derrame. São situações diferentes do ponto de vista médico. A Leandra contou que foi diagnosticada com pequena angina, sofreu muito com os sintomas que pareciam um infarto. Hoje faz uso de medicação. A pessoa vai levar uma vida normal? Eu aproveitei esse depoimento ótima dela. pergunta, né? Essa é a intenção do tratamento. A gente sempre pretende colocar o paciente dentro da melhor qualidade de vida que ele pode ter. Então, sim, é possível levar uma vida normal, sem dor, mas isso exige muita disciplina do paciente, Mônica, porque ele precisa fazer atividade física, ele precisa tomar os remédios direito, mudar a sua alimentação, mudar seu comportamento. Então, é um tratamento muito amplo. Para que ele tenha resultados positivos, o paciente é um agente fundamental nesse processo. Lá de Araguari também, Angélica, quem tem tireoide, acho que é isso, a pessoa pode ter angina, pode ter algum problema de coração? Não há relação direta entre a doença tireoidiana e a doença coronária. O que pode, eventualmente, pacientes que têm hipertireoidismo, o coração pode ficar mais acelerado, estão mais vulneráveis a arritmias e, ao acelerar muito o coração, pode sobrecarregar o músculo e sentir dor. Mas não há uma relação direta entre a tireoide e o coração, não. O marido da Lena, que mora no Santa Mônica, ele é cuidadoso, faz check-up de 6 em 6 meses. Ele fez tudo em dezembro de 2019 e tudo normal. Em maio teve uma dor e foi para o ponto-socorro, fez 5 pontos safenas. Aí ela pergunta o seguinte, para que serve o ecodoppler, esteira, esses exames triviais? É a questão da Lena. Lena, essa questão é muito importante porque aflige muita gente, né? O paciente faz check-up, aí no check-up está tudo certo e passa 1, 2 meses o paciente infarta. Por quê? Porque assim, a questão do infarto ela é mais complexa. Nem sempre o paciente vai infartar porque existe um entupimento significativo
nas coronárias. Ele pode infartar com entupimento moderado, mas que pode gerar o infarto. Às vezes no check-up isso não foi detectado, mas o check-up ainda assim é uma ótima ferramenta para a identificação precoce. Então a avaliação, e quando eu digo check-up, eu não estou me referindo só aos exames, eu estou me referindo especialmente à conversa com o médico, à percepção dos riscos, a avaliar se os riscos estão controlados, as medicações estão ok. Então sim, é possível. O ecodoppler é um exame que mede a força do coração, e a esteira, que eu imagino que ele tenha feito, a gente faz muito nas clínicas, né? É aquela ideia de reproduzir o esforço do paciente e ver se naquele contexto de esforço o coração sente. Então é um exame que a gente faz muito na nossa prática do dia a dia. A Geralda Isabel, da Chácaras Andorinha, Mônica, fez cirurgia cardíaca para correção, eu não entendi qual foi o problema. 19 anos ela fez a cirurgia, mas sente dor no peito com frequência, precisa investigar, né? 19 anos, eu não sei exatamente se ela fez uma cirurgia de coronária, porque pode ter sido de outros problemas, mas já é um tempo muito longo, né? Então, seja lá qual for a razão da cirurgia, quase 20 anos de cirurgia, o coração está sujeito a ter novos problemas nesse percurso. Então, sim, eu acho que é um momento de uma avaliação médica, com certeza. Vou precisar da sua ajuda, só para ajudar o seu João aqui do bairro do Jardim Patrícia, do nosso tempo já está assim. Ele teve infarto há 6 meses, nunca tinha sentido nada no peito. Foi tão grave que teve que ser reanimado, tem um stent, está bem, tomando 6 tipos de remédio. Eu queria fechar com isso porque é preciso escutar para poder buscar ajuda no tempo certo, não é? É isso. E eu quero assim que deixar como mensagem que os remédios, eles são parceiros nesse processo, que os pacientes entendam a importância do uso adequado das medicações, da disciplina em usá-las e ressignificar seus comportamentos, Mônica. Eu acho que a gente está vivendo uma fase assim de comportamentos errados levando a desfechos ruins. Então precisa mudar essa história. Muito obrigada, Anderson. Volte sempre, tá? Eu agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Dr. Anderson Duque, cardiologista, com a gente. Junto com ele, nós vamos para